E aí pessoal, tranquilo? Luciano aqui. Obrigado por terem clicado no vídeo, espero que vocês gostem da história que preparamos para vocês. E se gostarem, não se esqueçam de curtir, comentar alguma coisa e principalmente se inscrever no canal. Aproveitem a história. Valeu! Para Mateus, o som da chave girando na fechadura da porta da frente não representava mais a chegada em casa após 10 horas de trabalho. Representava o início da segunda jornada. Ele segurou a maçaneta de metal frio, respirou fundo e tentou alinhar os ombros, preparando o corpo para o ambiente pesadíssimo que já sabia que encontraria do outro lado. Ao abrir a porta, o aroma de alecrim e alho assado que costumava preencher a casa com acolhimento fora completamente substituído por um cheiro forte de vinagre de maçã, cera de assoalho sintética e uma essência barata de alfazema. Tira os sapatos na entrada, Mateus. A voz ressoou vinda da cozinha, limpa, estridente e sem qualquer espaço para saudações. Não era a voz de Helena, sua esposa há 4 anos. Era a voz de Dona Gertrudes. Mateus fechou os olhos por 2 segundos. Ele olhou para o tapete de boas-vindas que Helena havia escolhido com tanto carinho meses atrás, decorado com uma pequena frase acolhedora. O tapete não estava mais lá. Em seu lugar, havia uma borracha preta industrial. Ele tirou os calçados, deixou o paletó no encosto da cadeira e caminhou até a sala de jantar. Helena estava sentada à mesa, com uma xícara de chá intocada entre as mãos. Seus olhos estavam vermelhos e o olhar fixo no vazio. Ao lado dela, de pé, vestindo um avental bordado que trouxera da própria casa, Gertrudes passava um pano úmido pela borda da mesa de madeira maciça com uma fúria quase ritualística. Boa noite, Helena, disse Mateus, aproximando-se da esposa para lhe dar um beijo na testa. Antes que seus lábios tocassem a pele de Helena, Gertrudes interveio, passando o pano de limpeza exatamente no espaço entre os dois. Cuidado com a poeira da rua, Mateus. A poeira se instala no cabelo e na pele. Helena está com a imunidade baixa, porque não se alimenta como uma mulher casada deveria se alimentar. Se você a beijar agora, passa as bactérias do centro da cidade para ela. Mãe, por favor, murmurou Helena, sem erguer a cabeça. Sua voz era um fio fraco, quase inaudível. Mãe, por favor, nada, minha filha. Alguém nesta casa precisa ter responsabilidade. Se eu não venho aqui 3 vezes por semana, vocês dois vivem no meio do lixo e do improviso. Olhe para esta mesa. Um cupim invisível já estaria comendo essa madeira se eu não tivesse passado o produto certo hoje. Mateus puxou uma cadeira para se sentar ao lado da esposa, mas a cadeira engatou em algo. Ao olhar para baixo, percebeu que todo o layout da sala de estar e da sala de jantar havia sido alterado. O sofá de 3 lugares, que antes ficava voltado para a grande janela com vista para o jardim, agora estava de costas para a luz, empurrado contra a parede da entrada. O rack da televisão fora movido para o canto mais escuro. O que aconteceu com a sala, Helena? Perguntou Mateus, tentando manter o tom de voz controlado, embora o peito já começasse a queimar. A sua esposa não entende nada de circulação de energia, Mateus, respondeu Gertrudes, tomando a palavra antes que a filha pudesse formular uma frase. Deixar o sofá de frente para a janela atrai a inveja da vizinhança. Quem passa na rua vê a vida de vocês. Eu mudei tudo de lugar enquanto vocês trabalhavam. Aproveitei e joguei fora aqueles quadros abstratos horríveis que vocês penduraram. Eram muito sombrios. Trouxe uns quadros com frases de sabedoria e santos protetores para colocar no lugar. Mateus olhou para a parede. Os quadros que ele e Helena haviam comprado na viagem de lua de mel na Itália, moldurados à mão, tinham sumido. Em seu lugar, pregos expostos sustentavam placas de midefes baratas com frases religiosas e conselhos de moralidade. Onde estão os nossos quadros, Dona Gertrudes? A voz de Mateus subiu um tom. No lixo reciclável do prédio. Ou melhor, no container da rua. A esta hora o caminhão já deve ter levado. Helena finalmente levantou o rosto. Seus lábios tremiam. Mateus olhou para a esposa esperando uma reação, uma explosão, uma faísca de indignação compartilhada. Mas Helena apenas desviou o olhar para o chão. Eu disse a ela que aqueles quadros eram importantes. Mateus, disse Helena com a voz embargada. Mas a minha mãe disse que enquanto nós não tivermos filhos, a casa precisa de bênçãos, não de arte pagã. Importantes? Gertrudes deu uma risada curta e seca, batendo o pano de prato na mesa com força. Importante é a salvação da família de vocês. Vocês estão casados há 4 anos. 4 anos? E o que construíram? Não tenho filho. Gastam dinheiro com viagens fúteis. Compram móveis caros que não servem para nada e comem comida encomendada por aplicativo. Se eu não meter a mão, este casamento afunda em 6 meses. Dona Gertrudes, a senhora passou dos limites. Mateus levantou brusca e firmemente. A cadeira raspou no piso com um ruído estridente. Esta casa é minha e da Helena. A senhora tem a sua casa do outro lado da cidade. Nós não pedimos para a senhora vir aqui mudar os móveis, jogar nossas coisas fora ou ditar o que comemos. Gertrudes não se encolheu. Pelo contrário. Ela deu 2 passos à frente, cruzando os braços e encarando Mateus com um olhar que misturava desprezo e uma frieza calculada. A sua casa? Gertrude sorriu de canto de boca. Engraçado você dizer isso, Mateus. Quem deu a entrada deste apartamento? Foi você com esse seu saláriozinho de analista, ou fui eu, e o falecido pai da Helena, que vendemos um terreno para garantir que a minha filha não morasse em um cortiço. Este teto tem o meu sangue. E enquanto tiver o meu dinheiro aqui dentro, eu tenho o direito e o dever de impedir que você destrua o futuro da minha filha. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O argumento do dinheiro da entrada era o trunfo sagrado de Gertrudes, a arma de calibre pesado que ela sacava sempre que se sentia contrariada. Mateus virou-se para Helena, buscando socorro nos olhos da mulher que prometera amar e proteger. Helena, você vai deixar a sua mãe falar assim comigo na nossa casa? Você vai deixar ela dizer que eu não sou dono do lugar onde eu pago metade do condomínio, das contas e das parcelas todos os meses? Helena engoliu em seco. Ela olhou para a mãe, depois olhou para o marido. As mãos dela tremiam visivelmente. Mateus, a minha mãe só quer o nosso bem. Ela exagera no jeito, mas ela ajudou a gente quando ninguém mais ajudou. A gente precisa ter gratidão. Gratidão? Mateus soltou uma gargalhada amarga, incrédulo. Ela jogou nossas memórias no lixo, Helena. Ela redecorou a nossa sala sem perguntar. Ela vive entrando aqui com a chave cópia que você deu escondida de mim. Eu dei a chave porque ela é minha mãe, gritou Helena, finalmente explodindo, mas voltando a sua fúria na direção errada, na direção de Mateus. Ela vem aqui para me ajudar porque eu fico sozinha o dia todo enquanto você trabalha? Ela limpa, ela cozinha, ela cuida de mim. Se você estivesse mais presente, talvez ela não precisasse fazer isso. Gertrudes deu um sorriso imperceptível de vitória no fundo da sala. Ela ajeitou o avental, caminhou até a geladeira, abriu a porta e começou a retirar os potes de vidro que Helena havia preparado no domingo. Vou jogar fora essa comida congelada, declarou Gertrudes calmamente.
Comida guardada há 3 dias cria fungos invisíveis que causam infertilidade. A partir de hoje, eu virei todas as manhãs às 7 da manhã para fazer comida fresca para vocês. E você, Matheus, vai me passar a sua lista de gastos do mês. Descobri que você anda gastando com academia executiva. Um absurdo. Você pode muito bem fazer caminhada na praça e economizar esse dinheiro para o enxoval do meu futuro neto. Matheus olhou para Gertrudes. Depois olhou para Helena, que abaixou a cabeça novamente, aceitando a sentença da mãe sem dar mais uma única palavra de contestação. O peito de Matheus subia e descia rapidamente. Ele sentiu o estômago dar um nó fétido. A sensação de ter o próprio espaço invadido, a sua dignidade pisoteada e a sua autoridade como parceiro completamente anulada era insuportável. Ele não respondeu. Caminhou até o quarto, pegou uma mochila de viagem no armário e começou a jogar suas roupas dentro dela, sem dobrar, sem escolher. O que você está fazendo, Matheus? Helena apareceu na porta do quarto com o rosto banhado em lágrimas. Eu estou saindo, Helena. Você está surtando por causa de uns móveis fora do lugar? É sério? Você vai largar o seu casamento por causa da minha mãe? Eu não estou largando meu casamento por causa dos móveis. Helena. Matheus fechou o zíper da mochila com um baque seco e olhou nos olhos da esposa. Eu estou saindo porque percebi que nesta casa não existe espaço para o marido. Aqui só existe espaço para uma filha e para a dona do cativeiro. O ar noturno da cidade não foi suficiente para esfriar o sangue nas veias de Matheus. Ele dirigiu sem destino por quase 40 minutos, o volante de seu carro apertado entre as mãos, até que as articulações dos dedos ficassem brancas. A imagem do rosto de Helena, paralisada em uma covardia complacente, enquanto a mãe destruía o único refúgio do casal, queimava em sua mente. Por fim, ele estacionou no acostamento de uma avenida movimentada, pegou o celular para buscar um hotel simples e percebeu que o aparelho não parava de vibrar. A tela estava inundada de notificações. O grupo da família de Helena, um chat com mais de 30 pessoas entre tios, primos, cunhados e avós, havia sido transformado em um tribunal de fuzilamento em menos de uma hora. Dona Gertrude já havia agido. Matheus abriu a primeira mensagem de áudio enviada por sua sogra no grupo geral. Ele conectou os fones de ouvido para não atrair olhares de estranhos na rua. A voz de Gertrude saiu carregada de um choro perfeitamente ensaiado, entrecortado por suspiros dramáticos. Minha família querida, peço a oração de todos vocês esta noite. Minha filha Helena está destruída. Eu fui até a casa deles, hoje apenas para levar um caldo quente e ajudar a organizar umas coisas para o bem do casal, e o Matheus surtou. Ele começou a gritar, disse que a casa era dele e que a minha filha não mandava em nada. Ele jogou as coisas no chão, me ameaçou e disse que não aguenta mais olhar para a cara da Helena. Ele pegou as malas e foi embora, abandonando a minha filha sozinha à noite, sem dar nenhuma explicação. O peito de Matheus deu um nó de raiva pura. Ele sentiu o suor frio escorrer pelo pescoço. Ele rolou as mensagens para baixo e viu o massacre verbal que se seguiu. Tia Socorro respondeu com um áudio indignado. Que absurdo. Sempre soube que esse rapaz não tinha berço. Helena é uma santa por aguentar um homem esses anos todos. Homem que abandona a esposa à noite não merece o chão que pisa. O primo Marcelo, que nunca havia trabalhado um dia sequer na vida e vivia de favores da família, escreveu em caixa alta. Se ele pisar na casa da minha tia de novo, eu vou resolver. Isso é na conversa de homem para homem. Quer fazer a minha prima chorar? Moleque safado. E então veio a mensagem de Helena. Não era uma defesa do marido. Não era verdade. Era um texto curto, enviado no grupo da família. Por favor, pessoal, não façam nada agora. O Matheus precisa tomar os remédios dele. Ele está muito descontrolado ultimamente por causa do trabalho. Eu só peço a oração de vocês. Matheus deixou o celular cair sobre o banco do passageiro. Ele precisa tomar os remédios dele. Helena estava alimentando a narrativa de que ele era um louco, um instável, para justificarem a sua própria incapacidade de encarar a mãe. Ela preferia passar a imagem de que o marido sofria de um surto psiquiátrico, admitir que Gertrudes havia invadido o espaço deles e jogado a história do casal na lata do lixo. Ele passou a noite em um hotel barato perto do centro financeiro. Dormiu mal, acordando a cada 3 horas com a sensação de estar sendo sufocado. Na manhã seguinte, quinta-feira, Matheus decidiu não ir para o escritório imediatamente. Ele precisava resolver aquilo como 2 adultos. Ele pegou o carro e dirigiu de volta ao apartamento por volta das 9 horas da manhã. Ele esperava encontrar Helena sozinha para que pudessem conversar longe do veneno de Gertrudes. Ele usou sua chave. Ao abrir a porta, o susto foi imediato. A sala de estar não parecia mais a sua casa. 2 homens de uniforme azul estavam no meio do cômodo montando uma grande estante de madeira escura. O sofá antigo do casal havia sumido. Havia caixas de papelão empilhadas por todos os lados. No centro da cozinha, vestindo um hobby elegante e tomando café em uma xícara que pertencerá à avó de Matheus, estava Gertrudes. Ao lado dela, vestida com a roupa de ir trabalhar, mas com o rosto nitidamente abatido, estava Helena. E sentada na mesa, com um caderno de anotações aberto, estava uma mulher de terno cinza que Matheus nunca tinha visto antes. O que está acontecendo aqui? Perguntou Matheus, dando um passo à frente, a voz grave ecoando pela sala bagunçada. Os montadores de móveis pararam o trabalho por um segundo, olharam para Matheus e depois olharam para Gertrudes, perceptivelmente constrangidos. Matheus, você voltou, disse Helena, levantando-se devagar. Não havia alívio em seu rosto. Havia culpa. Voltei para pegar o resto das minhas coisas e para entender por que tem gente estranha mudando os meus móveis de lugar de novo, respondeu ele encarando a esposa. Gertrudes colocou a xícara de café na mesa com um estralo alto de porcelana. Ela levantou-se com uma postura vitoriosa, ajustando o hobby no corpo. Não são pessoas estranhas, Matheus. Esta é a doutora Rosana, minha advogada e consultora patrimonial. E esses rapazes estão apenas montando os móveis do meu novo dormitório. Matheus piscou, tentando processar a frase. O seu novo quê? O meu dormitório, repetiu Gertrudes com um sorriso cínico. Já que você deixou claro ontem à noite que este apartamento só se sustenta por causa do meu investimento inicial, e já que a minha filha está passando por um abalo emocional profundo por causa do seu comportamento agressivo, eu tomei uma decisão. Eu me mudei para cá. O sangue de Matheus gelou. Ele olhou para Helena. Helena me disse que isso é uma brincadeira. Me disse que você não concordou com isso. Helena abaixou os olhos, mexendo na aliança em seu dedo anelar. Os horas me disse que você não contou eu.
Helena me disse que você não concordou com isso, não, brincadeira. Concordou que meteria de alterata na... Mateus, a mamãe está certa em um ponto. A gente precisa reorganizar a nossa vida. Se você vai ficar saindo de casa toda vez que a gente tiver uma discussão, eu não posso ficar sozinha. Doce com Torite, Mater Whisper. A minha mãe vendeu o apartamento antigo dela, hoje cedo para o meu tio, e vai investir todo o dinheiro no nosso apartamento. Ela vai reformar tudo e morar no quarto de hóspedes para cuidar de mim e da casa. Vendeu. Morar no quarto de hóspedes? Mateus sentiu uma pontada forte na têmpora. Helena, aquele quarto era o meu escritório. É onde eu trabalho aos finais de semana. É onde a gente planejava fazer o quarto do nosso filho. Você não precisa de escritório se estiver trabalhando duro fora de casa. Mateus. Interveio Gertrudes, dando um passo em direção ao rapaz. E sobre ter filhos? Do jeito que a sua cabeça está desequilibrada, a última coisa que Helena precisa é de um pai ausente e agressivo. A advogada, doutora Rosana, ajustou os óculos e pigarreou, intervindo com um tom estritamente formal. Senhor Mateus, para fins legais e de reestruturação do imóvel, minha cliente está formalizando a doação do valor residual da venda do imóvel dela para a amortização do financiamento deste apartamento. Em contrapartida, faremos um aditivo contratual, no qual a minuta prevê a inclusão da senhora Gertrudes como coproprietária de 33% deste imóvel, além da instituição de um usufruto vitalício do quarto de hóspedes. Mateus deu uma risada de puro choque. Era um golpe cirúrgico, orquestrado em menos de 12 horas. Elas aproveitaram a saída dele para arquitetar uma invasão patrimonial e emocional completa. Vocês planejaram isso, disse Mateus, olhando fixamente para a esposa. Você me acusou de surto no grupo da família ontem à noite para criar o cenário perfeito para sua mãe se mudar para cá hoje cedo. Você entregou o nosso casamento para ela em troca de dinheiro. Não é por dinheiro, Mateus, é por segurança, gritou Helena, as lágrimas finalmente correndo pelo rosto. Você nunca me deu a estabilidade que a minha mãe dá. Você passa o dia trabalhando. Você não quer que a minha família venha aqui. Você reclama de tudo. A minha mãe está salvando a nossa vida. Salvando. Ela está destruindo o pouco que sobrava da nossa dignidade, Helena. Se essa mulher morar aqui sob o mesmo teto que eu, nós estamos oficialmente divorciados. É o meu limite. Escolha agora. Ou a sua mãe faz as malas dela e vai embora com a advogada. Ou eu saio por aquela porta e você nunca mais vai ver a minha cara a não ser na frente de um juiz. O silêncio tomou conta da sala de estar. Os dois montadores de móveis congelaram com as ferramentas nas mãos. A advogada apenas observava a cena, anotando algo em seu bloco. Gertrudes aproximou-se de Helena e colocou as duas mãos nos ombros da filha, sussurrando perto do seu ouvido, mas com volume suficiente para que Mateus ouvisse cada palavra. Deixe ele ir, minha filha. Um homem de verdade não faz chantagem com a própria esposa. Se ele te amasse de verdade, ele aceitaria sua família de braços abertos. Se ele cruzar aquela porta, ele prova que nunca teve estrutura para ser seu marido. Helena olhou para o marido. As lágrimas lavavam seu rosto, mas o seu olhar era fraco, dobrado, completamente dominado pela presença da mãe. Ela não deu um passo à frente. Ela não disse para a mãe parar. Ela apenas soltou um suspiro derrotado. Se você me ama, Mateus, você aceita minha mãe aqui com a gente? Eu não vou mandar a minha mãe embora. Mateus olhou para Helena por longos 5 segundos. A mulher com quem ele havia sonhado construir uma família e envelhecer não estava mais ali. Na sua frente havia apenas um joguete nas mãos de uma mulher manipuladora e perversa. Entendido, disse Mateus, com a voz incrivelmente calma, a raiva dando lugar a uma frieza cirúrgica. Ele não gritou, não bateu portas. Caminhou até o quarto principal, abriu as gavetas, pegou todos os seus documentos pessoais, sua certidão de nascimento, passaporte, pasta de trabalho, notebook e as poucas roupas que restavam. Ao passar pela sala de estar com a mala maior na mão direita e a mochila no ombro, Gertrudes olhou para ele com um sorriso triunfante e disse: Não se preocupe com as chaves, Mateus. Eu já chamei o chaveiro para trocar o segredo da porta principal ao meio-dia. Qualquer coisa que você tenha esquecido aqui precisará de autorização prévia da minha advogada para ser retirado. Mateus parou na porta de saída. Ele se virou devagar para Gertrudes e deu um sorriso frio. Pode trocar o segredo da porta, dona Gertrudes. Mas aproveite para avisar a sua advogada que amanhã cedo o banco vai receber a notificação do meu pedido formal de congelamento da conta conjunta do casal, a revogação da minha assinatura no financiamento e a notificação de despejo por uso não autorizado do imóvel por terceiros. Vamos ver quanto tempo a senhora consegue manter este apartamento sem a minha metade do pagamento. O sorriso no rosto de Gertrudes congelou no mesmo instante. O rosto de Helena empalideceu. Mateus saiu, fechando a porta com um clique suave, deixando o caos instaurado do outro lado. A semana que se seguiu foi uma guerra de trincheiras, travada em silêncio absoluto. Mateus instalou-se temporariamente em um apartamento de quarto e sala alugado por temporada, mantendo contato exclusivo com seu advogado. Ele congelou a conta conjunta, sustou os cartões adicionais e enviou uma notificação extrajudicial para que Gertrudes desocupasse o imóvel em até 30 dias, já que a presença dela não tinha sua autorização como coproprietário. No entanto, a resposta de Gertrudes e Helena não veio pela via judicial, veio pela manipulação pública e pelo encurralamento social. Na terça-feira à tarde, enquanto Mateus estava em uma reunião importante na empresa onde trabalhava como analista sênior, sua secretária bateu à porta da sala de reuniões com um rosto pálido. Licença, Mateus. Tem um grupo de pessoas na recepção do prédio. Eles trouxeram flores, salgadinhos, balões de festa e uma equipe de filmagem para fazer uma surpresa para você. Mateus franziu a testa desconcertado. Surpresa? De quem? Da sua esposa e da sua mãe. Disseram que é o chá de reconciliação do casal e que trouxeram os diretores da sua empresa e a sua equipe para comemorar o anúncio do bebê. O sangue de Mateus gelou instantaneamente. Ele se levantou da cadeira de um salto. O anúncio de quê? Do bebê. A senhora mais velha está lá fora, dizendo para todos os funcionários do andar que a esposa dele está grávida e que você saiu de casa por surto, mas que agora a família veio te resgatar. Mateus caminhou a passos largos até a recepção do andar corporativo. Ao passar pela porta de vidro, o cenário parecia um pesadelo grotesco. Havia um arco de balões azuis e brancos montado ao lado do balcão de atendimento. 2 caixas de doces finos estavam abertas sobre a mesa dos recepcionistas. Helena estava ali, vestindo um vestido solto que simulava uma barriga de primeiros meses, acompanhada por Gertrudes e por 4 parentes que seguravam faixas com os dizeres: Volta para casa, papai. A família é o nosso maior patrimônio.
Para piorar, o chefe direto de Mateus, o diretor operacional da empresa, estava ao lado de Gertrudes, sorrindo e segurando uma taça de suco, claramente constrangido, mas caindo na encenação. Olha ele aí! Gritou Gertrudes para todos os presentes na recepção, batendo palmas exageradas. O pai do ano, o homem que estava trabalhando duro e que a gente veio buscar de volta para o aconchego do lar. Helena deu 2 passos à frente, os olhos marejados, segurando um pequeno sapatinho de crochê amarelo nas mãos. Mateus, por favor, meu amor, esquece as nossas brigas. A minha mãe já organizou tudo. A gente perdoa você por ter saído de casa. Só volta para mim e para o nosso filho. A recepção inteira congelou, esperando a reação de Mateus. Dezenas de colegas de trabalho assistiam a cena pela divisória de vidro. Se ele reagisse com raiva ou rejeitasse Helena ali, passaria como um monstro desalmado que abandona a esposa grávida na frente de toda a empresa. Se aceitasse o abraço, estaria caindo na armadilha moral, invalidando todas as medidas legais que havia tomado. Mateus respirou fundo. Ele olhou para Helena, depois olhou fixamente para o sapatinho de crochê nas mãos dela. Em seguida, olhou para Gertrudes, que ostentava um olhar vitorioso no fundo da sala, certa de que havia dobrado o genro. Helena, disse Mateus, mantendo a voz firme e alta o suficiente para que todos no ambiente pudessem ouvir. Nós não temos relações há mais de 4 meses, desde que a sua mãe se mudou para a nossa sala. Você não está grávida. O silêncio que caiu sobre a recepção foi sepulcral. O diretor da empresa baixou a taça de suco imediatamente. Toda a empresa Procação Poicaça baixou a taça de suco imediatamente. Os colegas de trabalho se entreolharam, chocados. O rosto de Helena passou de um tom de falsa comoção para um vermelho vivo de vergonha. Mateus, não fala assim aqui, sussurrou ela, tentando dar um passo para trás. Não fala assim? Continuou Mateus, dando 2 passos à frente e encarando a esposa. Você veio até o meu local de trabalho, trouxe uma equipe de filmagem, enganou os meus superiores e inventou uma gravidez falsa para me chantagear publicamente. É esse o nível a que a sua mãe te rebaixou? Gertrudes interveio imediatamente, a voz subindo 2 tons e perdendo toda a doçura artificial. Como você tem coragem de desmentir a sua mulher na frente dos chefes dele? Ela fez um teste de farmácia hoje de manhã. Ela queria te dar uma surpresa para salvar o casamento. Você é um homem frio, insensível e sem honra. Se ela fez um teste hoje de manhã, dona Gertrudes, respondeu Mateus, sacando o celular do bolso. Vamos até o laboratório de análises clínicas no térreo deste mesmo prédio agora mesmo. Eu pago o exame de sangue de emergência. O resultado sai em 2 horas. Se der positivo, eu volto para casa hoje e entrego todo o meu salário para vocês. Se der negativo, a senhora e Helena saem da minha empresa agora e respondem por falsidade e assédio moral na polícia. Gertrudes travou. Esbravejou Gertrudes, puxando o braço de Helena com força. Vamos embora, Helena. Este homem não merece o filho que você carrega nem o dinheiro que a nossa família colocou na vida dele. Parem aí as duas, disse Mateus, a voz congelante. Já que a senhora mencionou o dinheiro da família de novo, acho que os meus colegas e a sua filha precisam saber de uma coisa que o meu advogado descobriu ontem à tarde ao analisar a certidão de ônus do nosso apartamento. Helena olhou para a mãe, sem entender. Gertrudes, por sua vez, empalideceu subitamente, os olhos arregalados de pavor. O que você está dizendo, Mateus? Perguntou Helena, com a voz falhando. O dinheiro da entrada que a sua mãe disse que deu com a venda do terreno do seu falecido pai. Mateus olhou bem no fundo dos olhos de Gertrudes. Nunca existiu. Aquele terreno nunca foi vendido. A sua mãe pegou um empréstimo de agiotagem em seu nome, Helena, usando seu número de registro geral e a sua assinatura falsificada antes de a gente casar. Ela pagou a entrada do nosso apartamento com dívida de agiota e usou o nosso casamento para lavar essa dívida, fazendo eu pagar as parcelas do financiamento, enquanto ela pegava o dinheiro do aluguel do terreno antigo para pagar os juros dos bandidos. Helena olhou para a mãe, paralisada pelo choque. Mãe, o quê? O terreno do papai ainda é nosso? O meu nome está em um empréstimo clandestino? Gertrudes tentou falar, mas a voz não saiu. A armadura de perfeita matriarca protetora ruiu inteira em frente a mais de 20 testemunhas. O processo criminal por falsificação de documento e estelionato já está pronto, dona Gertrudes, concluiu Mateus, arrumando o paletó. A senhora tem até 5 horas da tarde de hoje para assinar a sua saída do meu apartamento e o acordo de divórcio da Helena. Se não assinar, a polícia vai bater na porta daquela casa amanhã de manhã. A recepção do prédio corporativo transformou-se em um tribunal de silêncio sepulcral. Os balões azuis, antes colocados como símbolos de uma vitória triunfante, pareciam agora adornos grotescos de uma farsa desmontada diante de dezenas de testemunhas. Helena continuava paralisada, olhando para as próprias mãos trementes. O sapatinho de crochê amarelo jazia esquecido no piso de granito polido. A revelação de que o terreno de seu falecido pai jamais fora vendido, e que seu próprio nome fora assinado por Gertrudes em notas promissórias com agiotas locais, caiu sobre sua cabeça como um golpe de machado. Mãe! A voz de Helena saiu em um sussurro arranhado, desprovido de qualquer força. Me diz que isso é mentira do Mateus. Me diz que o terreno do papai foi vendido de verdade. Gertrudes tentou reajustar a postura. Seus olhos vagavam rapidamente pela sala, buscando uma saída, uma desculpa, qualquer narrativa que pudesse salvar sua autoridade. Ela agarrou o braço de Helena com força excessiva, os dedos cravando no tecido do vestido. Não ouça este canalha, Helena. Ele inventou essa história absurda para não assumir a responsabilidade pelo filho que você carrega. Ele está manchando a honra da nossa família na frente dos patrões dele. Vamos embora daqui agora. Larga o meu braço, gritou Helena. O brado ecoou por todo o saguão. Foi a primeira vez em 30 anos de vida que Helena ergueu a voz contra a mãe. Ela puxou o braço com violência, desvencilhando-se do toque de Gertrudes. O rosto da jovem estava lavado em lágrimas de puro desespero, mas em seus olhos não havia mais a submissão cega de antes. Havia o terror de quem descobre que viveu uma ilusão arquitetada pela pessoa em quem mais confiava. Você falsificou a minha assinatura, mãe? Perguntou Helena, dando um passo para trás. Responde, você usou meu nome com bandidos para dar a entrada do meu apartamento e depois me fez sentir culpada a vida inteira por causa desse dinheiro? Gertrudes deu um passo à frente, tentando recuperar o controle com um olhar de ameaça velada. Tudo o que eu fiz na minha vida foi por você, sua ingrata.
Se eu não tivesse conseguido aquele dinheiro na época, você estaria morando em um aluguel miserável com esse analista de quinta categoria. Eu protegi seu patrimônio. Eu garanti que você tivesse um teto. Você não protegeu nada. Interveio Mateus, a voz baixa, fria e cortante como uma lâmina. Ele deu um passo à frente, colocando-se entre as duas, olhando fixamente para Gertrudes. A senhora usou o aluguel do terreno do pai da Helena para pagar apenas os juros dos agiotas durante 4 anos. Mas no mês passado, quando os juros subiram e a senhora não conseguiu mais pagar, a senhora decidiu se mudar para minha casa. A senhora não foi morar no nosso quarto de hóspedes para cuidar da sua filha, Dona Gertrudes. A senhora foi se esconder lá, porque os agiotas estavam batendo na porta da sua casa antiga todos os dias cobrando a dívida principal. Um murmúrio abafado percorreu os funcionários da empresa que assistiam à cena. O diretor da empresa balançou a cabeça em sinal de negação, deu as costas e caminhou de volta para sua sala, seguido pelos outros executivos. A encenação pública havia sido desmascarada de forma irreversível. Gertrudes empalideceu. A maquiagem carregada não conseguia esconder o tremor em seus lábios. A mulher dominadora, que transformara a vida do casal em um inferno sob o pretexto de amor materno, fora reduzida a uma golpista encurralada pela própria ganância. Você é um monstro, Mateus, sussurrou Gertrudes, os dentes cerrados. Você destruiu a minha família. A senhora destruiu a sua própria vida quando decidiu usar a sua filha como escudo financeiro, respondeu Mateus. Ele virou-se para Helena, cujo choro agora era silencioso e convulsivo. Helena, o meu advogado está no cartório central agora mesmo com os documentos da investigação patrimonial. Se você quiser se salvar desta teia de crimes e salvar o pouco de dignidade que te resta, você vem comigo agora. Se você caminhar ao lado da sua mãe por aquela porta, o nome dela e o seu estarão no boletim de ocorrência que será entregue na delegacia de fraudes até o final do dia. Helena olhou para a mãe. Gertrudes estendeu a mão, o olhar alternando entre a ordem autoritária e a chantagem emocional descarada. Se você for com ele, Helena, você não tem mais mãe. Eu te coloco na rua da minha vida para sempre. Se você for com ele, amo inteiramente. Meu canada ternava disparada. Se for com ele para não danar área disparada, se for com ele. Helena você nada você nada dana bom. Karawak, Helena vai ternada dispara tena drabida ferida tariana. Você vai preferir o homem que te humilhou na frente de todo mundo ao sangue do seu sangue? Helena olhou para a mão estendida de Gertrudes. Lembrou-se dos móveis jogados no lixo, das memórias de sua lua de mel destruídas, das mentiras sobre a gravidez, das fotos do casamento rasgadas e da humilhação pública que fora submetida naquela tarde. Lembrou-se de cada momento em que permitiu que a mãe pisoteasse o homem que amava. Ela deu as costas para Gertrudes, caminhou até Mateus, enxugou as lágrimas com as costas da mão e disse com a voz trêmula, mas decidida. Eu vou com você até o cartório. Helena, sua filha ingrata, se você der mais um passo, eu infarto aqui mesmo nessa recepção. Gritou Gertrudes, colocando as mãos no peito em um gesto dramático de ataque cardíaco simulado. Nenhum dos presentes se mexeu. Os funcionários da segurança apenas abriram a porta de vidro para que Mateus e Helena passassem. Gertrudes, percebendo que a encenação não surtia mais efeito, parou de ofegar instantaneamente, praguejando impropérios em alto som enquanto era escoltada para fora do edifício pela equipe de segurança privada do prédio. 2 horas depois, na sala de reuniões do cartório central, a atmosfera era de uma sobriedade dolorosa. O advogado de Mateus apresentou as certidões e as cópias das notas promissórias falsificadas. A fraude era cristalina. Gertrudes havia acumulado uma dívida que ultrapassava os R$200 mil em nome de Helena. O terreno da família, que Helena julgava vendido, estava prestes a ir a leilão judicial para cobrir outras pendências de Gertrudes. Helena assinou todas as procurações necessárias para que o advogado de Mateus assumisse a sua defesa técnica, desvinculando o apartamento do casal da dívida fraudulenta de Gertrudes e abrindo uma queixa-crime por falsidade ideológica contra a própria mãe. Ao saírem do cartório, o sol do fim de tarde dourava a fachada dos edifícios históricos do centro da cidade. Eles caminharam até uma pequena praça arborizada e sentaram-se em um banco de madeira, longe do barulho do trânsito. O silêncio entre os dois durou longos minutos. Me perdoa, Mateus, disse Helena, olhando para os próprios joelhos. As lágrimas voltaram a cair, mansas e dolorosas. Me perdoa por ter sido tão fraca. Me perdoa por ter deixado ela destruir o nosso espaço, os nossos sonhos, a nossa vida. Eu fui cega. Eu achei que estava sendo uma boa filha, mas eu só era um instrumento nas mãos de uma mulher egoísta. Mateus olhou para a esposa. O ressentimento que queimava em seu peito nas últimas semanas dera lugar a uma profunda tristeza. Ele via diante de si uma mulher que passara a vida inteira sendo manipulada, condicionada a acreditar que o amor materno dependia da sua submissão absoluta. Eu te perdoo pelo que aconteceu com a casa, Helena, disse Mateus, a voz serena. Mas o perdão não apaga o que nós vivemos. O nosso casamento não foi destruído hoje no escritório. Ele foi destruído em cada dia em que você escolheu o silêncio diante dos abusos da sua mãe. Helena levantou o rosto, o olhar assustado. O que você está querendo dizer, Mateus? Nós resolvemos a fraude. Eu cortei relações com ela. Eu assinei os papéis contra ela. Nós podemos recomeçar. Mateus suspirou, pegando uma pasta de couro de dentro de sua mochila. Ele tirou 2 vias de um documento impresso e colocou sobre o banco de madeira entre os dois. Na parte superior do documento, em letras maiúsculas e destacadas, lia-se ação de divórcio consensual e partilha de bens. O que é isso? Perguntou Helena, a voz falhando novamente. É o nosso divórcio, Helena. Mas por quê? Eu escolhi você. Eu mandei a minha mãe embora. Eu enfrentei ela. Você só enfrentou a sua mãe quando descobriu que ela estava roubando seu dinheiro, respondeu Mateus, olhando nos olhos dela com uma sinceridade dolorosa. Enquanto ela estava roubando a minha paz, a minha dignidade, o meu espaço e a minha autoridade dentro da minha própria casa, você pediu para eu ter paciência. Você disse que ela fazia aquilo por amor. Você me acusou de surto para sua família inteira. Você aceitou participar de uma mentira sobre um filho que não existe para me chantagear no meu trabalho. Ela me forçou a fazer aquilo, Mateus. Ela disse que se eu não fizesse, você nunca mais voltaria. E você obedeceu, concluiu Mateus. É esse o problema, Helena. Você só enxergou o monstro que ela era quando a ferida foi no seu bolso. Enquanto a ferida era no meu peito, você ajudou ela a segurar a faca. Helena cobriu o rosto com as mãos, soluçando desesperadamente. A verdade das palavras de Mateus caiu sobre ela com o peso de uma sentença irreversível. Eu não consigo mais confiar em você, Helena, continuou ele, assinando a sua via do documento com uma caneta preta. Um casamento não se sustenta apenas com a ausência da sogra. Ele se sustenta com a presença de 2 adultos leais um ao outro.
E você provou que, sob pressão, a sua lealdade nunca foi minha. Ele deixou a caneta sobre o papel e levantou-se do banco. O apartamento será vendido. A minha parte do dinheiro cobrirá os custos advocatícios e o meu recomeço. A sua parte será suficiente para você pagar um bom advogado, resolver as dívidas que a sua mãe deixou no seu nome e recomeçar a sua vida longe dela. Eu não vou pedir nenhuma indenização a você. Mateus pegou sua mochila, ajustou a alça no ombro e olhou para Helena uma última vez. Adeus, Helena. Espero do fundo do meu coração que você consiga se curar e aprender a ser a dona da sua própria história. Ele deu as costas e caminhou pela praça, desaparecendo entre as pessoas que voltavam para casa no final do dia. Helena permaneceu sentada no banco de madeira, com as folhas do divórcio entre as mãos, contemplando a ruína completa de sua vida familiar. 6 meses se passaram desde aquela tarde no cartório central. O ar de João Pessoa continuava quente e mareado, mas, para Mateus, a brisa que entrava pela janela do seu novo apartamento no bairro dos Estados parecia ter, pela primeira vez em anos, o gosto limpo da liberdade. Ele não olhara para trás. O processo de partilha e o divórcio consensual haviam sido concluídos em tempo, recorte graças à atuação impecável de sua equipe jurídica. Mateus usara sua metade do dinheiro da venda do imóvel para quitar totalmente suas pendências, construir uma reserva financeira sólida e focar no avanço de sua carreira corporativa. No entanto, a tempestade que Gertrudes havia semeado durante décadas não se dissipara com a venda do apartamento. Pelo contrário, virara um furacão que engoliu a própria família. Naquela manhã de sexta-feira, Mateus estava terminando de tomar seu café quando seu celular tocou. Era uma ligação de seu antigo advogado, Dr. Henrique. Bom dia, Mateus. Espero não estar atrapalhando. Bom dia, Dr. Henrique. Tudo tranquilo. Aconteceu alguma coisa relacionada aos papéis do divórcio? Não, o divórcio está 100% arquivado. Liguei apenas porque sei que você tinha interesse em acompanhar o desfecho da representação criminal contra a senhora Gertrudes. O julgamento da ação de estelionato e falsificação de documento particular saiu hoje de manhã. Mateus encostou-se no balcão da cozinha, o olhar fixo na linha do horizonte pela janela. E qual foi o resultado? Ela foi condenada, respondeu o advogado com a voz pausada. Como a fraude envolveu notas promissórias falsificadas com agiotas e a utilização indevida dos dados de Helena para a lavagem de dinheiro, a pena fixada foi de 4 anos e 8 meses de reclusão em regime semiaberto, além de indenização compulsória por danos materiais. Como Gertrudes não tem mais patrimônio em seu nome, e o terreno da família foi a leilão judicial para copiar as dívidas, ela terá que prestar serviços comunitários e usar tornozeleira eletrônica. O silêncio do outro lado da linha disse tudo. Mateus não sentiu alegria, nem vingança. Sentiu apenas a confirmação trágica do destino de uma mulher que preferiu destruir a própria filha a perder o controle sobre a vida alheia. E a Helena? Perguntou Mateus, quase sem perceber. A situação dela é complexa. Ela conseguiu se livrar das acusações criminais, porque provamos que ela foi vítima de coação, e que suas assinaturas haviam sido clonadas, mas financeiramente ela ficou destruída. Com o leilão do terreno e o pagamento das custas dos credores, sobrou pouquíssimo do valor do apartamento. Ela se mudou para uma casa modesta de aluguel no bairro das Indústrias. Sei que ela abriu um pequeno ateliê de costura e artesanato para conseguir pagar as contas do mês. E a mãe dela está morando com ela. Esse é o grande absurdo da história, Mateus, suspirou o advogado. Mesmo depois da condenação criminal, mesmo depois de descobrir que a mãe roubou a sua herança e destruiu seu casamento, Helena aceitou Gertrudes em sua casa. A mãe cumpre a pena em prisão domiciliar naquele endereço. Quem passa na rua diz que ainda ouve Gertrudes gritando e dando ordens na filha da manhã até a noite. Helena virou refém em tempo integral da própria agressora. Mateus agradeceu ao advogado e desligou o telefone. Ele caminhou até a varanda do seu apartamento. Lembrou-se de cada momento em que tentara alertar Helena sobre o abismo em que ela estava se metendo. Lembrou-se do dia em que Gertrude jogou suas memórias no lixo e de como Helena se calara por medo de contrariar a figura materna. No final das contas, Gertrudes não havia apenas destruído um casamento. Ela havia construído uma prisão invisível ao redor de Helena, uma gaiola feita de culpa, manipulação e dependência emocional, cujas grades Helena se recusava a quebrar. Mateus havia conseguido se salvar e cruzar a porta. Helena decidira permanecer dentro da cela para sempre. Ele pegou sua pasta de trabalho, colocou os óculos de sol e caminhou em direção ao elevador. Pela primeira vez em anos, ele sabia exatamente para onde estava indo. A história com Helena e Gertrudes havia chegado ao seu ponto final definitivo, deixando para trás apenas a poeira de uma lição amarga sobre limites, respeito e o preço irrecuperável da covardia emocional.